Olá, eu sou Virgínia Gibran, sou professora de danças árabes e ciganas, trabalho com dança há mais de 20 anos e agora dou aula aqui no Núcleo Tendas, em Limeira, da minha amiga Maite. Meu nome é Maite Voit, eu sou proprietária aqui do Núcleo Tendas, sou professora de danças árabes há 19 anos e hoje nós estamos aqui para trazer um pouco sobre a dança oriental, um pouco de conhecimento e também falar sobre as diversas manifestações corporais que a gente tem em cada estilo de dança. Vamos falar um pouquinho sobre a origem, Vi? Vamos. Das danças orientais. Na verdade, a origem é muito controversa, né? Tem várias opiniões, várias teorias, né? Da onde surgiu essa dança, como surgiu essa dança, né? Na verdade, ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, né? São muitos anos, são muitos séculos, milhares de anos, mas existem algumas teorias. Uma delas, que eu já vi muito, é que a dança oriental era usada para rituais de fertilidade, somente de mulheres, rituais fechados. Essa é uma das teorias. Quais seriam? No Egito, né? Sim, no Egito Antigo. Depois eu acho que também, quando os árabes invadiram o Egito, aí levaram essa dança para um lado mais festivo. Então também temos esse lado aí. Não se sabe também se isso já veio antes. Ou até de entretenimento, né? A parte das pessoas conseguirem se manter através da dança, usarem a dança até como uma maneira de trabalho, né? Recebiam por se apresentarem em público. Então, assim, na verdade, as teorias são diversas, ninguém sabe exatamente qual é a correta, mas a verdade é que a dança oriental é muito linda, é cheia de mistérios, cheia de benefícios. Nós que trabalhamos com isso, a gente sabe o quanto a dança oriental traz de cultura para nós, né, Vi? Nossa. De conhecimento, tanto que a gente estuda, né? Estuda. Dança Sem fim, oriental, né? Sem fim. Sem fim. A gente que dá aula, a gente sabe que não é só praticar a dança árabe, né? A gente precisa estudar. Então, a gente precisa ter conhecimento, embasamento. São anos de estudo, né? São muitos anos de estudo para poder trazer um resumo aqui nessa oficina e conseguir fazer com que vocês conheçam um pouco, entendam um pouco das vertentes que a gente vai falar aqui hoje. Quando a gente começa a dar aula, vem as nossas queridas alunas com a primeira pergunta. É difícil dançar a dança do ventre? É a pergunta que toda aluna faz, né? É difícil? Quanto tempo eu vou estar dançando? Eu vou conseguir aprender? Eu sou muito dura, não sei se eu consigo. Na verdade, eu acredito assim, o que eu sempre falo para as alunas é que, primeiro, se você tiver vontade de aprender, já é meio caminho andado, né? Se isso for uma coisa que você queira mesmo e que você vá se dedicar, obviamente que você vai conseguir. A questão de dificuldade é muito relativa. Eu acho que a questão não é difícil, né, Vi? Eu acho que é diferente. Porque cada uma tem um corpo, cada uma tem uma história com o corpo, né? Então, umas têm facilidade com certas partes do corpo, outras com outras, né? Então, não dá para generalizar isso. Algumas meninas, às vezes, já vêm de outras danças. Já vêm de outras danças. Né? Tem alguma memória, já fez um balé, já fez jazz. Ou simplesmente alguém que seja amante da dança e gosta de dançar em casa. É muito relativo, né? Essa questão. Não dá para generalizar se é fácil ou difícil. Exatamente. Obviamente, como todas as danças, tem dificuldades, mas essas dificuldades, elas servem para a gente ir crescendo, né? Para a gente ir superando isso e aprendendo mais e mais. Óbvio que eu também tive várias, tenho até hoje dificuldades. Qual que é o movimento que você achou mais difícil quando você aprendeu a dançar? 8 horizontal, para frente, gente, não ia. O meu foi soldado. Não, soldado. Nossa, não ia. Gente, meu Deus. E é engraçado que parece que é uma chavinha, né? A hora que você consegue, você fala, não acredito que era isso. Então, é tão simples, né? Porque muitas vezes a questão é mental, né? Muitas vezes está muito no psicológico
e o corpo ele não responde, talvez porque a mente ainda não tenha entendido, mas com calma e devagar, com dedicação. A questão principal da dança do ventre é ter paciência. Paciência, respeitar o seu ritmo, respeitar o ritmo do seu corpo, né? Não ter aquela ansiedade louca que a gente tem de querer aprender tudo em uma semana. Exatamente. Mesmo porque o processo de aprendizado ele é lento, né? Ele é um processo. Então são fases que você vai passando e vai conquistando e as coisas vão se tornando mais fáceis, com certeza. Sim, e eu acho que o que dá mais ânimo de a gente continuar com essa dança é que ela tem vários estilos dentro dela, né, Má? Exato, isso que acho que é o mais fascinante, né, dentro da dança. A gente não fica na mesmice, né, de só aprender alguns movimentos. É muito grande o leque, né? Tem muita história, tem muitos movimentos com outras danças do folclore, né? Com as danças mais modernas, mais clássicas. Então, tudo isso vai dando mais vontade de aprender, né? A gente acaba não ficando só na mesmice. Né? É mesmo porque é um tipo de conteúdo infinito, né? A Vi tem mais de 20 anos de experiência, hoje eu estou com 19 anos de experiência, e a gente percebe a cada ano que a gente precisa estudar cada vez mais, porque o estudo é infinito, né? Conhecimento, eu sempre falo isso para as meninas, conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente puder conhecer e ter embasamento sobre a dança que a gente está estudando, melhor, porque os movimentos acabam tendo um motivo para acontecer. Você não simplesmente reproduz os movimentos, você sabe o porquê ele acontece de determinadas maneiras, principalmente com relação às folclóricas, né, Vi? A gente tem a dança oriental, mas a dança árabe ela é muito vasta, ela tem muitas outras faces, onde os movimentos ganham algumas modificações, né, de execução. Sim. Dá um exemplo aí, Vi, de um movimento que pode mudar numa dança folclórica. Batida lateral. Nossa verdade. Queridinha. Nossa querida batida lateral. Que é um passo... Muitas pessoas acham que é fácil, mas não é, viu, batida lateral. Ele parece muito óbvio, né? Mas é um passo que eu acho que é um passo base, sabe, pra dança. E ele muda muito, né, Vi? Dependendo do estilo de dança folclórica, ele pode ser com a perna mais fechada, ele pode ser executado com a perna mais aberta, ele pode ser trabalhado mais no eixo ou mais fora do eixo. Então, depende. São diversas manifestações. Isso. E é exatamente isso que a gente veio trazer para vocês. Como entender e quando vocês virem alguém dançando, porque isso acontece, né? Às vezes as pessoas assistem às nossas apresentações e falam, nossa, entendem que existe uma diferença, mas não sabem exatamente por quê. Eu vi que aquela roupa é mais fechada, aquela roupa mostra a barriga, aquela não. Essa dança com instrumento nas mãos, a outra dança com bastão. Então, todos esses acessórios e todas essas faces da dança árabe têm um motivo para acontecer dessa maneira. Sempre conta a história de um povo, né, Vi? Principalmente né? Essas conexões que existem entre os povos. E aí a gente entra na parte da cigana também, obviamente, né? Obviamente. Eu acho que a cigana foi que dizem, né, as histórias. Dizem que os ciganos vieram da Índia e foram para o Egito. E é engraçado que também as ciganas tem muitos movimentos das ciganas da Índia que a gente trabalha nas ciganas do Egito. Aí tem passos que eu até brinco com as meninas, o básico egípcio. Mas as ciganas da Índia já faziam esse passo antes. Então talvez ele não seja egípcio. Não, pode ser um básico indiano, né? Talvez, é verdade. A dança da cobra, que todo mundo acha que é egípcia, na verdade, ela veio lá da Índia, né? Dos encantadores de serpentes. Então, assim, parece que é tudo, parece não, é tudo meio que relacionado, né? É tudo uma linha, né? Que se segue. Eu acho que existe essa conexão, né? É legal a gente entender, e com o tempo a gente vai entendendo isso, que as danças folclóricas, elas não são colocadas em caixinhas. Na verdade, elas estão totalmente ligadas, né? Quando a gente fala sobre uma cigana que passou pelo Egito e levou a cultura dela para a dança egípcia, levou um pouco das vestimentas, da maneira de ser, da maneira de falar, da maneira de se portar, e aí isso
ocorreu uma mistura, enfim, é tudo muito ligado. Nada é separadinho, isso é assim, isso é daquele jeito, né? A gente percebe influências de uma dança na outra, não só nas danças árabes, se a gente pegar a história da dança do mundo inteiro, sempre existiu uma influência de uma dança na outra, né? E isso que é o mais legal. Muitas vezes a gente fala, mas essa dança é com esse acessório. Não, mas existe uma dança diferente que usa o mesmo acessório. Então é muito fascinante, né? É aí que a gente fica super curiosa para saber. Aí não para mais, né? Exato. Aí vai além. É por isso que o estudo é sempre constante, né? Infinito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar. Falando em folclore, Má, conta pra gente aí. Qual folclore que você mais gosta? Qual é o seu preferido? Gente, eu sou muito suspeita de falar. Porque eu sou uma amante declarada de folclore. Eu amo. Acho que o fascínio dessa questão de precisar estudar a dança para poder executar assim, uma coisa que me encanta demais. E não é segredo para ninguém aqui no Tendas que a minha dança folclórica preferida é ballad. Ai, gente. A rainha do ballad. Rainha do ballad. Na verdade, existe não uma discussão, um debate, né, no meio da dança oriental, se o ballad é considerado uma dança folclórica ou não, né, Vi? A gente já ouviu falar muito sobre isso. Dizem que precisa ter determinados requisitos para ser considerada uma dança folclórica, mas a gente tem fontes de profissionais e professores egípcios que falam que sim, que o ballad é folclore, né? Então, independente se ele é considerado mesmo folclore ou não, a verdade é que o ballad é uma dança muito, muito, muito raiz. O ballad, ele expressa tudo que tem de mais simples na dança árabe e é isso que eu fico encantada. Hoje a gente sabe que a dança oriental, ela sofre muitas influências, não só hoje, né? Como a gente já falou no decorrer dos anos. Ela sofre muita influência de outras danças e tudo. Hoje a gente tem uma dança oriental, a dança do ventre, né? Com recursos mais alongados, com braços mais elaborados. E a dança ballad, ela é muito simples. Ela expressa exatamente, na minha visão, né? E o clima que me traz é exatamente como a mulher egípcia é. Como elas dançam dentro de casa, como elas crescem sabendo fazer aquilo. São movimentos de quadril muito simples, muito molinhos, muito gostosos. Usam batidas também, muito precisas. E o mais legal é saber que são movimentos básicos, movimentos simples. Os braços são muito charmosos, existe toda uma conexão da bailarina com o público, uma brincadeira, uma coisa informal. O que eu mais gosto do ballad é essa informalidade que ele traz, junto com essa feminilidade, porque o ballad ele é todo fofo, ele é... Ai, gente, eu fico apaixonada falando de ballad, né? Deu pra perceber que eu gosto um pouquinho de ballad. Mas, enfim, falando das preferidas, Vi, fala pra mim qual que é uma das suas preferidas ou a sua preferida. É até meio cara de pau falar isso, né? Porque como eu dou aula de dança cigana, mas a que eu mais gosto são as gawazes, gente. Cheia de coisas. Nossa, penduricalhos por tudo, acessório aqui, ó. Tudo. Adoro. E é legal que essa dança, né? Falando naquela hora que a gente falou um pouquinho, né? Da Índia. De lá surgiu a dança do ventre, dessas ciganas gawazes. Dizem que a dança do ventre começou ali. Uma dança mais elitizada começou da dança ali da rua, né? E existe ainda a cigana lá no Egito. Ela é uma dança pura. Para mim é uma dança pura. Também não é uma dança cheia de clássicos, né? É uma dança mais solta, mais leve em aspas, porque o quadril trabalha pra caramba, tá? É força mesmo de quadril, elas estão o tempo todo assim, ó, chacoalhando o quadril. São movimentos rápidos. Rápidos, cansa,
Como que elas aguentam dançar tanto? E dançavam muito, né? Nas ruas, nas apresentações, dançavam por muito tempo. Dançavam para ganhar dinheiro, né? Geralmente os pais, né? O pai dessas mulheres que dançavam não obrigavam elas a se casarem, porque senão elas iam parar de dançar e acabar o sustento da casa. Olha que louco isso, né? Mas é uma dança tão... É alegre, é uma dança da terra, sabe? Uma dança... Eu falo que é uma dança que é do chão mesmo. Uma dança com peso de chão. Pé no chão, não tem nada assim de meia ponta. É quadril mais solto, perna mais aberta. Então, assim, eu acho que é uma dança bem liberta. Por isso que eu gosto tanto. Não tem muita regra. Pra soltar, né? É uma dança para soltar. Aliás, para soltar quadril é ótimo, né? Exatamente. As técnicas de dança gawase são muito boas para isso, né? Porque como elas não têm... É uma técnica que não exige essa coisa, como você falou, mais classuda, entre aspas, né? Ela deixa a bailarina mais à vontade, né? As alunas acabam se sentindo mais tranquilas para trabalharem. Eu também adoro gawase. Gosto bastante. A gente vê até uma certa relação, né? Sim. Entre ballad e gawase, com essa coisa de raiz, com essa coisa simples. Então, a nossa oficina de hoje, ela vem para mostrar um pouco disso para vocês. Justamente como funciona os movimentos na dança oriental, né? Então, quando a gente fala de dança oriental, a gente está falando da dança do ventre que a pessoa vai aprender, enfim, numa escola, né? Aqui no Tendas. Então, a dança oriental é a base que geralmente é passada, e depois a professora automaticamente acaba entrando para falar das danças folclóricas. Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui hoje é justamente essas diferentes manifestações corporais da dança oriental, né? Essa coisa mais básica, entre aspas, né? Básica. E como seriam esses mesmos movimentos na dança ballad, que sou eu que vou fazer, e na dança gawase, que é a Vi que vai mostrar para vocês. Só para vocês saberem, gawase significa conquistadora. Olha só. E ballad significa minha terra. Olha só, gente, conquistadoras da terra. Conquistadoras da terra. Então, antes da gente começar a dançar, vamos fazer um pequeno aquecimento para preparar nosso corpo para fazermos os movimentos com mais qualidade. Então, inspire, cresça. Mais uma vez, inspire e solta. E vamos puxar a cabeça para um lado. E para o outro. Olhou lá para baixo. Para cima. E vamos girar a cabeça para um lado. E para o outro. Muito bem. E vamos para os ombros. Leva lá para trás. E para frente. E vamos soltar o nosso tronco para os lados, segura o quadril. Isso, vamos dar uma alongadinha na lateral. Para o outro lado. Muito bem, quadril. Para um lado e outro. E vamos soltar um redondo.
Pro outro lado. Muito bem, fechou pernas. Meia ponta, O. Contrai abdômen. E vamos ficar lá em cima na meia ponta. Muito bem, e vamos puxar a perna. Pro outro lado. Muito bem, solta mais um pouquinho o quadril. E podemos começar. Antes de falar do primeiro movimento, eu quero falar um pouquinho sobre a postura a ser usada enquanto a gente vai dançar. Pés paralelos, dedos mais soltos, tá? Não deixem os dedos ficarem juntos, relaxem os pés, tá? Joelhos, a gente vai trabalhar com eles um pouquinho mais relaxado. Cuidado para não flexionar muito o joelho e nem deixar ele esticado, tá? Então é levemente relaxado. Consequentemente, quando eu relaxo o meu joelho, o meu quadril já dá uma leve encaixada, mas bem leve, tá? Não é aquele encaixe forte, tá? O meu quadril ele não pode ir lá para frente. Então, relaxei joelho, quadril já está numa posição bacana para dançar. Eu vou crescer meu tronco, vou abrir meu peito, relaxar os ombros. Braços em diagonal, para a gente poder fazer um movimento mais bonito, tá? E eu vou começar com a batida lateral, onde eu vou usar transferência de peso e uma força no quadril para fazer a batida, tá? Então, transferência de peso. Eu levo o meu quadril para um lado e para o outro. Uma perna vai sentir mais que a outra o movimento acontecer, tá? Ó, um lado e outro. Aí eu vou colocar a batida pra gente fazer a batida lateral. Então, ó, um e outro. Então eu coloco uma força para os lados. Cuidado para não torcer o quadril. As pernas não vão estar muito juntas e nem muito abertas agora, tá? É na direção aqui do ossinho do quadril. Bate um lado, bate outro. Bate um lado, bate o outro. Então, terminamos a nossa batida lateral, num estilo mais tradicional. E agora eu vou chamar a Maitê para passar para vocês como seria essa batida no ballad. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de ballad, nós temos algumas possibilidades de trabalho, né, Vi? Então a gente consegue ter um quadril mais reverberado, né, onde eu busco uma amplitude maior. Eu posso trabalhar isso de uma maneira mais informal. Quando a gente trabalha com a dança oriental, a gente busca um isolamento, né, Vi, de tronco e os quadris aparecendo mais. O ballad ele permite uma certa informalidade na parte superior do corpo. A gente pode brincar um pouquinho, os ombros podem responder um pouco, mas não é uma obrigação que no ballad o seu quadril seja com uma amplitude muito maior. Você pode trabalhar também movimentações pequenas. A grande sacada do ballad é justamente essa coisa solta, livre, né? O que na dança oriental a gente trabalha mais no eixo, o ballad deixa que seja mais brincado, com mais soltura da parte de cima do tronco, tá bom? Você vai falar da Gauase. Da Gauase. Então daqui a pouco eu volto. Então vai. Já nas Gauases, o movimento a gente vai fazer com as pernas um pouco mais abertas. A batida também tem uma força a mais. Os braços também são mais soltos, mais relaxados. Também temos aí o ombro que a gente pode brincar um pouquinho.
Cuidado para não torcer o quadril agora, tá? São movimentos laterais. E são movimentos que vocês também podem andar, ó. Com as pernas um pouco mais abertas. Agora treinem para vocês sentirem a diferença entre essas 3 vertentes. O segundo movimento que nós vamos aprender é o básico egípcio. É um movimento percussivo, totalmente na vertical. Nós vamos manter um pé à frente, apoiado naquela almofadinha que a gente tem, bem embaixo do dedão. E a movimentação ela acontece com um dos ossinhos subindo e descendo. Para isso eu preciso estender o meu joelho e relaxar. É um movimento de batida, pode ser com ênfase para cima ou para baixo. Lembrando que o meu pé da frente ele não desce da meia ponta, ele continua, para que só o meu quadril apareça nesse movimento. Então esse seria um movimento básico egípcio na dança oriental, é um movimento que a gente usa bastante. Para o ballad, ele teria algumas variações possíveis, na verdade não são obrigatórias, né? Como a gente falou, toda a história dos movimentos e das danças se encontram, se misturam. Uma das opções para esse movimento no ballad seria com uma resposta do meu joelho de base, onde ele faz uma extensão, como se eu estivesse dando pequenas batidas laterais na minha perna de base. Isso faz com que o meu quadril fique mais solto, mais reverberado, que é essa ideia do ballad também, tá? Uma das possibilidades. Então nós podemos trabalhar com ele menorzinho, se for necessário, se a leitura musical pedir, e ele também pode ser mais solto, com esse joelho mais flexionado. Os braços também a gente consegue trabalhar com uma proximidade do corpo, enfim. Mas a gente consegue ter justamente essa amplitude de quadril no ballad, tá? Agora eu vou chamar a Virgínia, ela vai falar um pouquinho sobre o básico egípcio na Gawase. Vamos lá então. Nas Gawases, a gente tem uma pequena diferença, que são os pés, tá? Geralmente elas gostam de bater os pés no chão. Então eu solto meu quadril torcido e tiro meu pé do chão e bato. Geralmente é um básico bem mais torcido, a gente não tem muito esse lance vertical, tá? É um básico bem, eu falo que é torção de máquina de lavar, não é? E pé no chão. Eu chamo esse passo de mata-barata para as alunas. Faz sentido. Faz sentido, né? Mata-barata com quadril. Com quadril, tem com o pé, né? Porque, ó, tira o pé, mata barata, ó. Os braços também são mais soltos, mais próximos do corpo, tá? Não precisa um braço alongado. Mais liberto, né? É, bem mais liberto. Bastante tá? liberdade nos movimentos. Então, é pé no chão e quadril torcido. O nosso terceiro movimento é o redondo. Eu gosto de dividir o redondo em 4 pontos: lado, frente, lado, trás. E eu vou fazer também uma transferência de peso para o lado, para frente, para o lado e trás. O tronco fica, é só o quadril. Lado, frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. E vou fazer um círculo, tá? Eu vou ligar esses pontos e desenhar um redondinho. Para um lado e para o outro.
O redondo, ele tem vários tamanhos. A gente pode fazer eles menores, podemos fazer médio e grande, tá? E depende muito do que você vai fazer na sua dança. Maitê, pode vir falar do ballad um pouquinho? Voltei. Bom, o movimento de redondo no ballad, ele permite alguns tamanhos, né? Óbvio que na dança oriental a gente também tem, mas o que eu tô trazendo aqui para vocês é mais esse clima do ballad. Quando a gente fala de dança ballad, lembrando sempre dessa questão da informalidade, a gente pode trabalhar com brincadeiras com relação a esse redondo. Então a gente pode deixar ele maior, a gente pode trabalhar com mudanças de velocidade, né? Dependendo da leitura que você for fazer na música. A verdade é que a gente tem a movimentação com o isolamento de tronco, mas o ballad também permite uma brincadeira desse tronco, né? Esse reflexo do que eu for fazer no meu quadril, o meu tronco também pode brincar. É muito normal a gente ver bailarinas referência de ballad, né? Egípcias, por exemplo, Fifi Ábido, são bailarinas muito conhecidas e que demonstram muito ballad na sua dança. É muito comum de assistir elas brincando com esse redondo maior, né? E com uma interação com o público, brincando com essa questão do quadril, porque como o foco é muito no quadril, é legal essa brincadeira e essa informalidade. Mas lembrando que o tronco é bem livre, né? A gente tem o isolamento do tronco, mas também você tá livre para trabalhar coisas mais soltas aqui, mais informais. Daqui a pouco eu volto. Vai lá, Maitê. Já nas gauazes, também é um redondo mais liberto, eu falo, tá? A gente pode trabalhar tamanhos também igual o ballad, de redondos, tá? Grande, médio, pequeno. A gente pode trabalhar também uns redondos indo lá para baixo, ó. Trabalhando num plano mais baixo, tá? Um redondão. Também temos braços mais, né, mais livres, mais soltos. Também pode fazer brincadeiras. E lá embaixo. Aí vai depender muito da força de perna que vocês têm aí, tá bom? E vocês também podem trabalhar os redondos em vários ângulos, tá? Podem trabalhar girando. Ó. E vocês podem usar e abusar do redondo. O quarto movimento que nós vamos aprender é um movimento muito usado também na dança oriental e ele é um movimento bem famoso, que é o movimento de tremido. Na verdade, o nome dele é mais técnico, lembrando que essa questão de nomenclatura é muito relativo, né? Dependendo da região, não existe uma regra com relação aos nomes, mas a gente chama aqui de shimmy. O movimento de shimmy, ele é justamente esse movimento mais reverberado do quadril, que acontece com a alternância dos joelhos. Então a gente tem a flexão e extensão dos joelhos, lembrando que esse movimento, para ele ser mais relaxado e mais reverberado, a gente vai trabalhar com a extensão do joelho bem lá atrás. E aí o que comanda este movimento é justamente a constância dele mais a aceleração. Então eu posso trabalhar com ele mais lento, numa velocidade um pouco menor, e também posso trabalhar uma aceleração maior. Isso faz com que a movimentação venha e reverbere até para a parte superior do meu corpo, não tem problema, tá? E ele é feito totalmente com o pé no chão. Não precisa trabalhar com calcanhares alternados. A intenção é que os pés fiquem totalmente no chão e os joelhos façam esse trabalho.
E aí a gente tem essa movimentação do Shimmy. Na dança ballad, a gente pode trabalhar dessa mesma maneira, ou podemos também ter uma resposta do quadril a essa extensão do joelho. Então, a hora que eu for estender o joelho, eu também bato o meu quadril. E isso faz com que o meu movimento ganhe uma outra amplitude, ele muda até um pouco de direção. Quando eu faço só a extensão de joelho, ele fica um movimento mais do corpo todo. Quando eu trabalho essa batidinha lateral junto com a extensão de joelho, o meu movimento ele cai mais para o quadril, ele desce mais. E isso faz com que eu tenha um quadril mais molinho, mais solto, que é o que a gente quer na dança ballad, mas nada impede que eu use também essa outra técnica. Na verdade, o movimento de Shimmy ele pode ser feito de diversas formas, a gente tem muitas maneiras de fazer, tá? Essas que eu tô passando são algumas delas. E aí a Vi vai vir para falar sobre o Shimmy da Gawase. Então, vamos lá, para as Gawazes agora. O Shimmy das Gawazes geralmente é bem solto, tá? Porque o que elas gostam mesmo é de mostrar esses movimentos grandes de quadril. Então, já vi muitas bailarinas, né, referências aí que a gente estuda, a trabalhar esses movimentos de tremido, tirando levemente o calcanhar do chão, tá? E um joelho mais flexionado, tá? Não precisa ser muito, levemente, ó. Tá? Pode ajudar com o quadril. E a perna mais aberta. E a perna também, né? um pouco mais aberta. Elas não dançam com perna muito fechada, não. Perna mais solta, tudo solto, né? Porque antes, né, se a gente for analisar essas ciganas, elas não tinham nenhuma noção postural de como se dança, né? Elas dançavam de acordo com o que elas queriam fazer, na verdade. Então, quanto mais, se o meu joelho está mais flexionado e se eu tiro o meu calcanhar do chão, se isso ajuda eu ter um quadril, né, com um movimento, com tremidas grandes, vamos pensar assim, então elas iam usar. Faz sentido? Faz. Porque a ideia era demonstrar a habilidade do quadril. Né? Como tinha essa questão do entretenimento, né? Acho que a ideia era mostrar realmente o que o quadril era capaz de fazer, né? Sim, porque elas gostavam de pegar coisas, espada para dançar, bastão, né, esmuge, tudo que pode colocar a mais na dança para cativar o público, elas faziam. E né? demonstrar a habilidade do corpo, né? O controle do corpo. Bom, então, Gawase. Agora, para poder finalizar e demonstrar um pouquinho de todos os movimentos que a gente fez, eu vou dançar um pouquinho de ballad, a Vi vai dançar um pouquinho da Gawase. Nós vamos usar os movimentos que nós mostramos aqui hoje e outros movimentos também, para que vocês possam ver isso aplicado à música, com os trejeitos de braço, com a expressão, com toda a brincadeira que essas duas modalidades de danças folclóricas pedem, né? E que são características muito próprias delas. E a gente espera muito que vocês gostem. Thank you.
جمال اسلمي جمال وعدل وأدب أنا يا مشرفة خالي عالدلال يا طفل سندي عالدلال عالدلال فرج على حلاوة حلاوة ببلد النجاوة نجاوة بص عالحلاوة حلاوة ببلد النجاوة نجاوة تعال دوق يا حلو بلدي تعال دوق خد لك صندوق Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante essa oficina. Lembrando que... Vai lá, Maitê. Lembrando que tudo que a gente passou aqui para vocês hoje, na verdade, quando a gente fala sobre folclore, né, Vi? Aqui no Tendas, nós tentamos ser cada vez mais fiéis à história, à cultura. A gente estuda muito para isso, né? Para trazer o mais próximo da cultura árabe dentro das aulas, nas apresentações, nos palcos. Mas quando a gente fala de folclore, tudo é inspiração. Então isso é inspirado no folclore, né? A gente busca ser o mais próximo, mas o folclore mesmo, para que ele aconteça como deve ser, a gente teria que estar vivendo junto com o povo, a cultura deles, o dia a dia deles, comendo da comida deles, vestindo. Então, assim, o folclore realmente ele existe no local, né? Quando ele sai dali, vira uma inspiração. Porque quando a gente leva para os palcos, né, Vi? A gente também tem uma certa licença de criação, né? Licença poética que a gente fala no meio. Então, às vezes tem uma adaptação de um tecido diferente na roupa que eles não têm, por exemplo, né? Que determinado povo não tem um tecido, a gente no palco coloca com brilho. Para ter uma coisa mais de show e de espetáculo. E, geralmente também a gente não acha os tecidos deles. A gente também não tem os tecidos deles, que são maravilhosos, por sinal. Acho que a gente devia morar no Egito para ter. Nós vamos embora pro Egito? Vamos viver o folclore. Vamos viver o folclore. Conta para vocês. A gente volta para contar para vocês. Então, é mais para deixar claro que tudo isso é uma inspiração, né, Vi? A gente busca, né? Exato, a gente busca ser o mais próximo, o mais fiel possível, mas é sempre como inspiração porque nós não estamos lá, né? E essa dança não está sendo vivida ali com o povo. Então, muito obrigada. Quem sabe numa próxima aí estaremos trazendo mais danças para vocês, mais estilos, mais folclores, né? Mais outras manifestações corporais dentro da dança árabe. E é isso, a gente espera mesmo que vocês tenham gostado. Foi um prazer poder trazer um pouco do nosso trabalho para vocês. E a gente vai fazer mais, né, Vivi? Vamos sim. Vamos fazer mais. Um beijo. Tchau, tchau.